Fala galera, nessa aula nós iremos falar sobre as medidas de tendência central. Esse assunto se encontra no volume 7, capítulo 16, páginas 15 a 20. Bom, o que vem a ser as medidas de tendência central? Então, a medida de tendência central é utilizada para representar um conjunto de valores com um único valor e recebe essa denominação porque, em geral, os valores tendem a se agrupar em torno dele. Olha só, então, as medidas de tendência central, você pega uma quantidade de informações e vai representar ela como uma única informação. Tá? Por quê? Porque as demais tendem a se agrupar em torno dessa única informação, que é conhecida como média. Tá? Então vamos lá. A primeira medida de tendência central, nós vamos falar, é a média. Também existe outras, que é a mediana e a moda. Então vamos lá. A média existe duas formas. A média aritmética, primeiramente nós vamos comentar sobre ela, tá? O que é a média aritmética? É a soma de todos os dados, né, dividido pelo total, pela quantidade desses dados, tá bom? A fórmula que nós representamos é essa daqui, ó, que é comum, que é apresentada no livro de vocês, é o x barra, tá? A gente pode apresentar assim média aritmética de forma mais simples, mas é mais comum, né, em livros você ver o x barra. Então, o x barra representa o que? A média. Então, eu vou trabalhar com vocês o x barra porque para vocês se acostumarem, tá? Utilizar essa nomenclatura. O x barra representa a média aqui, ó, x1 é um elemento, x2 é outro elemento, né? E assim sucessivamente. Então, olha só, nossa fórmula é essa aqui, ó, x barra quer dizer média aritmética é igual a x1 é o primeiro elemento, né? Informação, segunda informação e vai somando até chegar na última informação, que eu estou chamando de xn. Vai depender do exercício de quantidade. Dividido pelo n, que é o total de informações, tá? Então, vamos lá. Vamos para o exemplo aqui prático que você vai compreender melhor. Olha só. Calcule a média aritmética dos seguintes números, ó. 4, 5, 2, 11, 8, 3, 8 e 7. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, tá? Então, a fórmula está aqui, ó. Ó, x barra, ou seja, a média é igual a x1 mais o x2, até chegar no x8, né? Que são 8 números. Dividido por quem? Por n, que é o total, tá? Que é 8. Então, vamos substituir, ó. x1, 4, mais 5, mais 2, mais somei todos. Dividir por quanto? Pela quantidade, 8. Somei todos os números aqui em cima, deu 48, dividido por 8. Ou seja, a média, né, aqui foi 6. Ou seja, a média 6 é a mesma coisa que todos esses termos aqui fossem 6. Tá? Se todos eles fossem 6, daria o somatório também de 48. Todos eles estão girando em torno desse número 6 aqui, ó. Tá? Então, aqui a média, essa tendência aqui, ó, essa medida de tendência central aqui no caso é 6, ou seja, a média aritmética aqui vale 6, tá? Vamos para um segundo exemplo, ó. Calcule a média aritmética das notas. Então, olha só, tem que os alunos A, B, C, D, e aí as notas do aluno A 8, do aluno B 7, do aluno C 7, do aluno D 8, do aluno E 9. Então, vou fazer a média desses 5 alunos aqui, a média de nota deles. Então, vamos lá. Então, ó, 8 mais 7, mais 7, mais 8, mais 10, dividido pela quantidade de alunos, que é 5. Então, vamos lá. Somando em cima, 38 dividido por 5 vai dar uma média de 76,6. Essa média é como se cada um tivesse tirado 76,6 de nota. Tá bom? E se eu somar 76,6, eu não sei se aqui se eu utilizei o arredondamento, tá? Mas no caso, se eu na verdade não, né? Se eu somar esse 7,6 5 vezes, vai dar o 38 aqui, que é a quantidade total de nota dos alunos, tá? Então, a média aritmética dessas notas é de 7,6, tá bom? A gente utiliza essa média aritmética aí para fazer a média de vocês durante o ano todo. Eu pego as 4 notas que você tirou, tá? Durante o ano, né? E divido por 4. Se der acima de 60 para cima, aí você passou adiante. Se der menor do que 60, aí no caso vai ficar de recuperação aí, né? Ou seja, não foi aprovado, tá bom? Então, é utilizada a média aritmética para fazer a nota de vocês, a nota final, tá? Também dentro da média aritmética existe a média aritmética ponderada. Essa daqui ela é chamada de média aritmética simples, tá? E essa daqui de ponderada. A ponderada é quando é levado em consideração peso, porque você ponderar alguma coisa, você vai considerar ele com um valor maior, você vai dar peso maior a essa coisa, tá? Então, olha só, a média aritmética ponderada ela é bastante utilizada no Enem, nas notas do Enem. Por exemplo, você fez o Enem, você tem sua nota lá.
Aí a faculdade vai pegar a sua nota, por exemplo, eu quero fazer faculdade na área de saúde, então as matérias como química e biologia possivelmente terá um peso maior. Então vai pegar a sua nota de biologia e multiplicar às vezes por um outro peso. Então assim, às vezes tem aluno que vamos supor, tirar a mesma nota no Enem, o somatório da nota final, mas devido à consideração de peso, a nota de um vai ficar maior do que a outra. Então depende do curso que você vai fazer, ou então da faculdade, né, que você vai fazer, porque às vezes a faculdade não leva em consideração o curso, mas sim o peso que eles né, adotaram lá como matéria que tem que considerar maior peso a elas. Tá? Então no Enem é utilizado quando você vai fazer a nota para você pegar essa sua nota e levar para a faculdade, né, para ver se você consegue atingir a nota para aprovação na faculdade, é utilizado o peso, tá? Então vou mostrar para você aqui como que é feito esse peso. Olha só, exemplo 1, calcule a média aritmética ponderada das seguintes notas. Olha só, eu tenho a nota 7, o peso ela é 2, a nota 9, peso 3, nota 8, peso 2, nota 10, peso 3. Olha só, você vai pegar a nota, multiplicar pelo peso, mais a segunda nota, multiplicar pelo peso dela, mais a terceira nota, multiplicar pelo peso dela, certo? E vai dividir, não é pela quantidade de notas que apareceu, é dividir pela soma dos pesos. Olha só, peguei a nota 7, multipliquei pelo peso 2. Então a nota com peso é multiplicar, depois você vai somar, mais a segunda nota vezes o peso dela, mais a terceira nota vezes o peso dela, mais a quarta nota vezes o peso dela, tá? E vou dividir isso aí pelo somatório dos pesos, ou então 2 mais 3 mais 2 mais 3, tá? Então vai ficar, 7 vezes 2, 14, mais 9 vezes 3, 27, mais 8 vezes 2, 16, mais 10 vezes 3, 30, dividido por somatório dos pesos, 10. Então 14 mais 27 mais 16 mais 30 vai dar 87 dividido por 10, que vai dar 8,7. Então, a média das notas aqui vai ser o quê? 8,7. Por quê? Porque, olha só, essa nota 9, gente, ela tem um peso 3, ou seja, ela tem um peso maior. Da mesma forma, essa nota 10 aqui, ela teve um peso maior, tá? Do que essas outras duas aqui, ó. Tá? Então, essa é a média aritmética ponderada, tá? E na média aritmética ponderada é x barra e esse pezinho aqui embaixo, para indicar que é ponderada. E quando é só média aritmética, é só x barra. Quando é média aritmética ponderada, é x barra e esse pezinho aqui embaixo para indicar que é ponderado, ou seja, está levando em consideração o peso, tá? Eu tenho aqui, nesse exemplo 2, calcule a média salarial dessa empresa. Olha só, tem um salário, né, 1.500, né? Só que a frequência absoluta é o quê? 4 pessoas têm um salário de 1.500. Aqui, 2.000 pessoas têm um salário aliás, salário de R$2.000, 3 pessoas têm, 2.000 pessoas não. Salário de R$2.000, a 3 pessoas têm esse salário, ou seja, a frequência absoluta é 3. R$2.500, 2 pessoas têm esse salário, e R$3.000, apenas uma pessoa tem esse salário. Então, vamos fazer a média aritmética ponderada, porque eu vou pegar 1.500 de salário e multiplicar por 4 pessoas, mais 2.000 de salário e multiplicar por 3 pessoas, mais 2.500 multiplicar por 2 pessoas, mais 3 multiplicar por 1. Ou seja, eu estou fazendo o salário e multiplicando pelo peso dele, ou seja, o peso está sendo a quantidade de pessoas que tem aquele salário, tá? Então está aqui, embaixo é a soma dos pesos, 4 mais 3 mais 2 mais 1, tá bom? Então somando tudo em cima, 1.500 vezes 4, 6.000, 2.000 vezes 3, 6.000, 2.500 vezes 2, 5.000 e 3.000 vezes 1, 3.000, dividido por 10. Então, 6.000 mais 6.000 mais 5.000 mais 3.000 vai dar 20.000 dividido por 10, ou seja, a média ponderada dos salários aqui está dando de R$2.000. Tá bom? Levando em consideração a quantidade de pessoas que tem aquele salário, está sendo o peso, tá bom? Então, a média salarial aqui é de R$2.000. Próximo, a mediana, pessoal. A mediana de um conjunto de valores organizados em ordem crescente ou decrescente corresponde ao valor que divide esse conjunto em duas partes com o mesmo número de elementos. Olha só. A mediana, você vai encontrar o termo central, tá? Você vai pegar as informações e organizar elas de forma crescente ou decrescente, tá? Quando você pega umas informações lá, igual aqui, a quantidade de salário, alguma coisa assim, ou então notas, as notas estão todas de forma aleatória, tá bagunçado. A partir do momento que você organiza esses dados de forma crescente ou de forma decrescente, a gente chama de rol. Então, seus dados simplesmente aleatórios, lá, né, bagunçado, pegou 8, 5, 4, 2, 0, 9, então assim,
E está o quê? Bagunçado, de forma aleatória. A partir do momento que você organiza isso de forma, esses números de forma crescente ou de forma decrescente, a gente chama de rol, tá? Então, quando você tem o rol, está organizado, ou está crescendo ou está diminuindo. Para a mediana, é preciso utilizar esse rol, tá? Porque eu vou pegar o quê? O termo do meio, tá? Mediana é o termo do meio, tá? Então, olha só, a mediana, ela vai depender, sabe do que? Da quantidade, né, de dados, se for ímpar ou se for par, tá bom? Porque a quantidade de informação sendo ímpar, o termo do meio, vai ter um termo central, aquele termo central é a mediana, tá? Então, vamos lá. Vamos para a prática aqui, depois eu volto e explico essa questão para vocês aqui do ímpar e do par aqui, olha só. Exemplo 1, eu tenho os números, ó, vou fazer a mediana dos números 2, 5, 9, 8 e 4. Quantos termos eu tenho aqui ímpar? Não é 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tá aqui, ó, eles, ó, olha só. O termo central é o 5, tá vendo? Eu tenho 2 à esquerda do 5 e 2 à direita do 5. Primeiro eu organizei eles, tá? Eles na verdade, aqui eles estão de forma aleatória, certo? Aqui agora virou o rol. Coloquei em ordem crescente, ó, 2, 4, 5, 8 e 9. Então o termo central está sendo 5. Por quê? Porque a quantidade é ímpar, tá bom? Então, ó, 2 e 4 à esquerda e 8 e 9 à direita. Ou seja, deu exatamente o termo central, o 5. Então, a média, ou seja, ME aqui, a média não, mediana. A mediana desse rol de informação aqui é o número 5, tá bom? Agora, aqui tem 5 números. Agora, imagina uma tabela, um rol com 200, você tem lá 256 números, ou então 255 números. E aí? Fica complicado, né? Você organizar eles e achar o termo central. Então, você vai ter que ficar contando, né? Então, para evitar isso, sabe o que você faz? Você pega, ó, a quantidade de informação que você tem. Por exemplo, vamos supor que você tem 256 números. Aí a quantidade é 256, né? Você vai somar 1. Ou melhor, é ímpar, né? Aqui eu estou trabalhando com um número ímpar. Olha só. Você vai fazer o quê? Você tem 255 números. Você vai pegar e somar mais um. Ó. Soma mais um. Vai dar quanto? 253. Agora divide por 2. Essa é exatamente a posição do número central. Certo? Não é a moda, é a posição, que está indicando a posição para você. Se for quantidade ímpar, você soma mais um, né? Se for, por exemplo, 35, soma mais um, dá 36, agora divide por 2. 36 por 2 vai dar 18. Então, a posição é o 18. Você vai olhar lá onde está a posição 18, aquele número é a sua mediana, tá bom? Agora vamos para o par. Olha só, ó, eu tenho esse aqui, exemplo 2, ó. 1, 0, 4, 2, 10 e 8. Tá? Então, olha só, vou organizar agora em rol. Vai ficar 0, 1, 2, 4, 8, 10. Quando a quantidade for par, você vai ver que, olha só, se você pegar o 2, você vai ter 3 à direita e 2 à esquerda. Não é o termo central. Se eu pegar o 4 aqui, eu vou ter 3 à esquerda e 2 à direita. Também não é o termo central. O que você vai fazer? Quando for quantidade par, você vai pegar os dois centrais. Tá? No caso aqui, ó, 2 e o 4. Então, aqui, ó, tem 2 elementos antes e 2 à esquerda e 2 à direita. Pronto, então você vai pegar os dois termos centrais e faz a média aritmética deles. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Então, a mediana será o 3. Então, quando a quantidade for par, você vai pegar o quê? Os dois termos centrais e faz a média aritmética deles. Deu 3. Então, a mediana aqui é 3, tá bom? Não é nem 2 nem 4, é 3 a mediana, tá? Tá no meio entre os dois aqui, entre o 2 e o 4, tá bom? Agora, para mim achar a posição, você vai pegar, ó, qual será a posição? Você vai pegar, soma todos os termos, né? No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6, né? 6 e divide por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Então, a posição 3. Então, o elemento 3 aqui, ó, esse aqui, ó, posição 3. E depois você pega o quê? 6 mais 1 e divide por 2. Quanto que é 6 mais 1? Que é quanto? 6, né? Mais 1 dividido por 2, tá? Aí você vai pegar essa posição aqui também, que é o próximo número, tá bom? Então, eu vou ter essas duas posições, ó. Ou então, você faz aqui, ó, n e divide por 2, não é? 6 dividido por 2. E você pega o próximo, então, você vai pegar esse e o próximo. O próximo é o quê? O n mais 1 sobre 2, certo? Então, você pega esse termo aqui, divide por 2, quem que é o próximo dele? É esse aqui mais 1 dividido por 2. Você vai pegar esse termo aqui e o próximo. Aqui está indicando a posição, não está indicando a mediana não. Então, você pega essa posição, ó, que é o 3 e o 4. Agora, faz a média aritmética desses dois, você tem o quê? A mediana, tá bom? Exemplo 3, ó. Cuidado com esse tipo de informação aqui, por quê? Porque que eu tenho a frequência acumulada, olha só. Nota 2, eu tenho um aluno, não é? É a frequência acumulada de um aluno.
Nota 4 eu tenho 3 pessoas, né? 3 alunos aqui com a nota 4. Nota 6 eu tenho 5 alunos com a nota 6. E nota 8 eu tenho 4 alunos com a nota 8. E nota 10 eu tenho 8 alunos com a nota 10. Certo? Então olha só, toma cuidado, por quê? Porque aqui eu preciso fazer o que? A frequência, aqui está apresentada a frequência acumulada, olha só. Um aluno tem nota 2, aí ó, do 1 até o 3, ó, do 1, né? Um aluno aqui, aí olha só, do aluno 2, 3 alunos tem a nota 4, então olha só, um aluno tem nota 2, aí depois eu tenho 3 alunos, ou seja, do 2 até o aluno 5 aqui eu vou ter nota 4, aí depois do aluno, né, desse aqui até aqui eu vou ter mais, ou melhor, dessa nota 4 aqui até nessa aqui eu vou ter 3, da nota 6 até a 8 eu vou ter 5, da nota 8 até a nota 10 eu vou ter 8 alunos com essas notas, olha só. A frequência acumulada, o que me indica? Ó, então aqui eu tenho um aluno, né? Depois aqui mais 3. Então, ó, então 1 mais 3 aqui eu já tenho 4 alunos. Depois mais 5 eu já tenho 9 alunos. Depois mais 4 aqui eu tenho 3 alunos. Mais 8 aqui eu tenho 20 alunos, certo? Com, né, determinadas notas. Qual vai ser a minha mediana disso aqui? Olha só, qual é a quantidade de alunos? 21. Então o que é que eu vou fazer? Ó, é ímpar, não é? Então vai ser o quê? 21 mais 1, 22. 22 dividido por 2 vai dar quanto? 22 dividido por 2 vai dar a posição 11. Onde está a posição 11 aqui? Então, ó, aqui eu tenho um aluno, até aqui eu tenho 4, até aqui eu tenho 9 alunos, e ó, de 9 até 13 eu tenho nota 8, não, melhor, de 10 até 13 eu tenho a nota 8, né? Então a posição 11 está bem aqui na nota 8. Então cuidado com essa questão aqui de tabela com frequência acumulada, por quê? Porque a posição 11 está aqui, ó, nota 8. Então a minha mediana é a nota 8, tá bom? Porque a posição 8, aqui eu tenho um aluno, 3, aqui eu tenho 4 alunos, aqui eu tenho 9 alunos, e aqui, ó, de 10 até 13 aqui eu tenho nota 8, então, e aqui depois eu tenho 8 alunos, então a posição 11 tá bem aqui, ó, na nota 8, tá? Aqui é o que? De 10 até 13, tá bem aqui na nota 8. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre, agora, a última tendência de medida central, que é a moda, tá? Denomina-se moda de um conjunto o valor que aparece com maior frequência nesse conjunto, tá? Quando a gente diz que uma roupa, algo está na moda, significa que muitas pessoas estão utilizando aquilo, né? Tipo assim, se for uma roupa, aquela roupa está sendo mais utilizada pelas pessoas, ou seja, está na moda. Então, moda dentro da matemática é o termo que mais aparece, tá? Então, vamos lá. Mas tem que tomar cuidado porque existe algumas situações onde não existe moda, tá? Então, olha só, tem aqui, ó, os termos, ó, 2, 2, 5, 5, 7, 7, ou seja, o 7 apareceu 3 vezes, não é? Então, a moda é o termo que se destaca mais, ou seja, o 7. Então, a moda aqui é 7, tá? Apresentação aqui eu coloquei o quê? MO, de moda. Olha só, então, a moda é 7. Exemplo 2, eu tenho aqui, ó, o 4 duas vezes e o 8 também duas vezes. O 5 e 10 são, ou seja, aqui eu tenho a moda, dois números sendo a moda, porque os dois têm igual, gente, ó, 4 apareceu 2 e o 8, 2, então a moda aqui é quem? O 4 e o 8. Quando isso acontece, a gente diz que é bimodal. Se tiver 3 números, né, sendo a moda, aí é trimodal, certo? De 4 para cima, aí a gente diz que é polimodal, tem várias modas, tá? Então, se aconteceu, igual aqui, o 4 e o 8 é a moda. Agora, olha essa situação aqui, ó, o 5 apareceu 2 vezes, o 8 apareceu 2 vezes e o 10 apareceu 2 vezes. Qual o termo que se destaca aí? Nenhum, porque está tudo igual. Nesse caso, não existe moda. A gente diz que é amodal, tá bom? Então, nessa situação do exemplo 3 aqui, não existe moda, porque a quantidade que está aparecendo é igual para todos. Não tem ninguém que está destacando aqui, então não existe moda, tá? É amodal. Aqui tem 2, ó, o 4 e o 8, então o 4 e o 8 é a moda aqui, por quê? Porque o 5 e o 10 apareceu uma vez, então vai ter gente que vai destacar aqui, vai aparecer mais, tá bom? Agora nessa primeira situação aqui, quem destacou? Somente o 7 aqui, o 4 e o 8 que apareceu mais vezes de forma igual, então a moda é o 4 e o 8, ou seja, é bimodal, tá bom? Então nós ficamos por aqui.